Olá, queridos, paz e graça, Pastor Daniel falando com vocês. Gente, eu vim passando por aqui para falar um pouco com vocês sobre um pouco do nosso trabalho também que nós estamos fazendo no evangelismo infantil, mas acima de tudo falar com você sobre a batalha espiritual no qual seu filho está inserido. E sim, você viu certo na thumb desse vídeo, dizendo assim: seu filho será o próximo, ou seu filho vai ser a próxima vítima desse sistema que aí está imposto. Porque a nossa visão sobre o sistema que está imposto, ela é uma visão inadequada. Nós temos uma visão, gente, do que está sendo preparado, do que foi preparado e do que está sendo executado. Tem muita gente achando que o que estão preparando ideologias erradas para ensinar as nossas crianças. Não, eles não estão preparando, isso já foi preparado. Eles estão executando isso. Essa é a grande realidade. O que está sendo agora é a execução do que eles já planejaram. E enquanto você pensar que está sendo discutido formas, não, essas formas já foram discutidas. O que está sendo colocado agora é a execução das fórmulas que foram discutidas. Dito isso, eu tenho, antes de entrar nesse vídeo de fato, duas coisas aqui para lhe mostrar. Se você tem dificuldade de falar com seu filho sobre sexualidade, álcool, drogas, amizades perigosas, família, qual a hora exata de namorar, a identidade cristã, verdadeira conversão, quando a sexualidade vira um Deus, pornografia, mortificação de pecado, eu acredito que esse livro aqui vai te ajudar. Esse livro, Identidade Cristã, eu escrevi pensando nisso. Então, ele é um livro tanto para pais quanto para jovens. Tá? Então, se você puder adquirir, o WhatsApp vai passar por aí, você adquire esse livro aqui. E o outro polo, muito importante, é esse aqui, ó, Resgatando a Família Tradicional Cristã. Gente, por favor, você que é marido, esposa, sogra, nora, qualquer tipo de coisa que você for, leia este livro. Você que tem filho, principalmente, questão de sexualidade, tudo é abordado aqui de forma bíblica, né? De forma acachorrada que esse pessoal fala por aí, não. Ok. Dito isso, dado esse recado, eu quero entrar com você para falar com você sobre a batalha espiritual em que eu estou notando que está acontecendo neste exato momento. Como vocês sabem, nós, aqui em Lafayette, temos esse projeto. Hoje é um dos maiores projetos de evangelização de rua infantil que nós conseguimos montar aqui. Tá? Nós levamos o evangelho de verdade para as crianças em escola pública, em hospital infantil. Se você quiser, vai lá no Instagram, coloca assim no Instagram, deixar e vir as minhas criancinhas, vai aparecer lá. Essa marquinha aqui que está aparecendo aqui, ó, vai aparecer lá no Instagram para você. Tem que ter essa marquinha aqui, tá? Para ser o nosso projeto. E vai aparecer lá o rosto da Débora, o meu também, fazendo o vídeo lá. Então, vai lá e segue esse link. Ou então, Igreja Reformada Palavra da Cruz. Lá a gente está falando melhor desse trabalho aqui que nós estamos realizando. Já entregamos cerca de 6.000 livros desses agora, inteiramente grátis, às crianças. E agora ele está saindo aqui de Minas Gerais, de onde a gente mora, e está tomando o Brasil. Se você quiser levar para a sua igreja ou para evangelizar na sua cidade aí, nós pedimos uma doação a você de R$3 por cada exemplar, R$3,50, me perdoe, por cada exemplar desse aqui, ó. Aí você começa a evangelizar a sua cidade aí também, ou a sua igreja. São 13 lições em cada livro desse, livro de aproximadamente 56 páginas. 13 lições que você vai levar em cada livro desse para poder colocar aí para suas crianças, ou para o seu estudo pessoal com criança e assim por diante. Então nós entramos, irmãos, em uma batalha espiritual muito intensa. Só que nós estamos notando que duas coisas estão se perdendo aqui. Nós nos perdemos em duas coisas. As crianças estão sendo atacadas, seus filhos, nesse exato momento, você queira ou não,
Isto é uma realidade, é uma constatação que eu estou falando. Isso não é uma teoria. Todos os dias, as crianças são atacadas por todo tipo de ideologia. Basta você ver, dá um clique aí na internet e você verá do que eu estou falando. Se você quiser seguir um canal que fala muito escândalo sobre escolas, coloca Ana Carolina Campagnolo. Ela é uma deputada lá acho que é de Santa Catarina. Ela até tem um livro escrito chamado Feminismo, que eu tenho aqui, muito bom o livro dela, recomendo também você ter, tá? Ana Carolina Campagnolo. Então, é ali onde está o foco da questão da educação e também do deputado Nicolas Ferreira. Basta você procurar esses dois polos aí que eu estou te falando, você vai ver os escândalos em escola pública acontecendo um atrás do outro sobre a questão de ideologias erradas. Ninguém aqui está falando contra a escola, nós estamos falando uma constatação, isso é fato. Seus filhos estão sendo atacados 24 horas. Só que nós achamos que esses ataques é questões políticas, esse é o primeiro erro nosso. E nós estamos vendo, irmãos, que é uma questão espiritual. Isso não é uma questão política mais. Isso nunca foi uma questão política, até porque nós colocamos um presidente que se dizia ser de direita e nada mudou na educação, continuou do mesmo jeito. Então perceba, não é uma questão de mudar político esse ou aquele outro, não, não. Isto aqui já está feito uma cultura dentro do sistema, e nós agora temos que montar uma contracultura a essa cultura que está estabelecida. Essa é a grande realidade. Então pense bem nisso. Basta você constatar. Vai na internet, nesses dois canais de YouTube aqui ou Instagram, que você vai ver lá a Ana Carolina Campagnolo denunciando, o Nicolas Ferreira também. Ou seja, você vai ver isso toda hora. Primeiro ponto. As crianças estão preparadas pelas escolas, estão sendo preparadas pelas escolas para se tornarem ateus, ou agnósticos, ou qualquer outra coisa que você queira saber disso. As escolas eles estão na escola para se tornar ateu, e o método escolar é feito para isso. Basta você ver, basta você olhar, observe bem, basta você observar que o darwinismo e a psicologia já faz parte de forma integral das escolas. O darwinismo, que nunca foi constatado, a não ser por questões axiomas deles lá, que eles falam, não, porque existem axiomas que provam a teoria darwinista como ciência, mas na prática ninguém nunca constatou que o darwinismo poderia ser científico. E ele é vendido dentro das escolas como científico. A psicologia foi implantada dentro da escola como se houvesse lá dentro doentes mentais e não mais crianças. Esta é a realidade. Então perceba bem uma coisa. Nós estamos colocando, as nossas crianças estão sendo solapadas, de fato, por um sistema que eu não estou culpando professores, não é essa a ideia, nem diretores de escola, eu estou falando que está muito acima deles, porque isso já vem montado. Então, a escola e todos os meios que você vá, de mídia, música e assim por diante, tudo está sendo colocado em execução para que o seu filho seja o próximo ateu. E essa é a grande realidade. E você não tem como negar isso. Nós estamos vendo, quando uma pessoa diz que o darwinismo é ciência dentro da escola e não deixa com que se ensine as escrituras, que é o criacionismo, que é o antagônico a essa ideia, o que você está achando que vai acontecer? Então perceba. Nós estamos vendo as crianças, desde os desenhos animados, a tudo hoje sendo ali varrido por ideologias erradas, uma atrás da outra. E o que me preocupa nessa batalha não é as armas deles, é a nossa resposta. É como nós estamos respondendo a esses ataques. Nós estamos respondendo a isto de duas formas. E os dois pilares que fazem resposta a essas ideologias satânicas em cima das nossas crianças, eles são os dois pilares que deveriam responder, mas estão respondendo de forma errada. Quer ver bem uma coisa nisso? Vamos lá.
O primeiro pilar a dar uma resposta rápida a essas ideologias que cercam as nossas crianças é a família. E esta tem respondido a esses ataques de formas desastradas. Essa é a grande realidade. A política municipal e as federais provaram que quando você fala que o fulano e o cicrano é a favor da família, parece que ele ganha um peso maior, porque ele deveria ser contrário. Então percebe, nós estamos respondendo, a família está respondendo a esses ataques de formas desastradas. Segunda pilar que deveria responder, mas está respondendo de forma tosca, é a igreja. Então perceba, tanto as igrejas tradicionais, reformadas, pentecostais, neopentecostais, têm feito as mesmas coisas. As respostas dela, não me venham os senhores reformados aqui, do qual eu faço parte, dizer, olha, é mesmo os pentecostais. Não, vocês também fazem as mesmas coisas. Vocês fazem a mesma coisa dos outros. Não me venha botar peso nos outros. Vocês fazem parte disso. Porque eu andei por igrejas pentecostais, andei por igrejas neopentecostais, andei por igrejas tradicionais, andei por igrejas reformadas e via mesmo erro dentro delas no quesito evangelização infantil. O método é o mesmo, totalmente equivocado e totalmente errado. Em outro vídeo eu venho falar aqui sobre por que os ministérios infantil estão fracassando desgraçadamente. Outro dia eu venho cá falar isso com vocês. Mas perceba, vamos ver. A igreja, de forma tosca, tem feito sua resposta. A família, de forma desastrada. Veja o desastre onde está. A família. Como nós temos respondido a isso? Irmãos, eu não me preocupo, nunca me preocupei, eu sempre tive a minha filha em escola pública. Hoje ela está formando numa faculdade. Mas eu nunca tive muita preocupação com ela. E nem com os professores que iriam estar com ela. Porque antes de me preocupar, e isso eu me preocupo também com o que o professor está ensinando, tá? Claro que eu me preocupo. Mas antes de me preocupar com as ideologias erradas, eu sempre ensinei a ideologia certa. Então, antes de você se preocupar com o que o professor está ensinando, se preocupe porque você não está ensinando o evangelho ao seu filho. A maior preocupação deveria ser essa em você. Porque eu não estou ensinando o evangelho como deveria ensinar o meu filho. Ou aos meus filhos. Porque eu não estou ensinando aos meus filhos a ideologia correta. Por que isso não está acontecendo? Você deve fazer algumas contestações aqui na sua vida agora. Deve se fazer alguma pergunta. Quantas horas você tem parado para ensinar os seus filhos sobre o evangelho? Quantas horas por dia você tem orado pelos seus filhos? Você entende? Não é dizer, vamos colocar Bolsonaro, Tarcísio, Marçal, qualquer outro palhaço desse no poder, Lula, qualquer outro perrapado desse aí no poder para ajudar nossos filhos, porque não vai. Esses caras têm uma coisa em comum, eles não sabem nada de evangelho, e também o Estado não deveria evangelizar ninguém. O Estado tem que se manter laico, do jeito que ele sempre foi. Ensinar os nossos filhos de forma correta é uma obrigação nossa. Veja quando Moisés dá os livros da lei e as ordens para os pais. E tu as inculcarás na cabeça dos teus filhos, andando pelo caminho, no trabalho. Sempre quando você estiver com eles, falem dos grandes feitos de Deus. Você tem feito isso? Você tem inculcado na cabeça do seu filho o evangelho? Você tem inculcado na cabeça dos seus filhos o evangelho, o evangelho, o evangelho, o evangelho? Você tem feito isso? De forma nenhuma. Então sim, você deve se preocupar e deve colocar políticos para lhe representar. Só que eu tenho uma notícia ruim para lhe dar. Essa batalha não é política, ela é uma batalha espiritual. Nós não vamos vencê-la assim. Nós não vamos vencer colocando pastor, vereador, prefeito, pastor, presidente, pastor. Nós vamos vencer com nada disso. Eles não têm. O Estado não tem o evangelho. Nós temos a ferramenta certa para vencer essa guerra. Só que o diabo sabiamente fez a gente colocar o foco em outro lugar. Então percebe bem uma coisa para esse vídeo não ficar muito grande. Nós temos 2 bezerros de ouro dentro das tradições protestantes hoje, sobre criança.
O primeiro é aqueles que pensam que todas as crianças são salvas e por isso não evangelizam mais. E o B, aqueles que batizam suas crianças e pensam que não precisam mais ensinar nada a elas. Veja, tanto um quanto o outro negligenciam, tanto o aliancista quanto o dispensacionalista negligencia a evangelização infantil do mesmo jeito. E com isso, o diabo tem ganhado um terreno gigantesco, porque temos pais que não ensinam nada ao filho sobre Deus. Essa é a constatação sua. Talvez seja. Talvez você não tenha tanta humildade para dizer que não é você, mas lá no fundo você sabe que é. Os pais não falam sobre pecado aos seus filhos, eles não falam sobre sexualidade, sobre absolutamente nada com seus filhos. E assim nós colocamos para a escola um monte de gado que vão para lá serem doutrinados, e não só na escola, em qualquer outro lugar que eles forem, tá? Serem doutrinados que o homem veio do macaco e que Deus não existe, ou se existe é um Deus impessoal que não vai ter nada de nada com ninguém. Veja o tanto de jovens hoje que estavam na igreja e viraram ateus. Basta você olhar isso na sua própria igreja. Veja o tanto de jovem hoje que foi criado dentro da igreja e quando bateu 15, 16 anos, saíram das igrejas e estão no mundo hoje. Por que será? Porque o método lá embaixo, que ensinava isso aqui, a base, falhou. É simples a matemática, pastores, pais, mães, é vocês que não querem ver. O método da minha criança foi criado na igreja. Eu não sei por que ele se desviou hoje. Eu sei. O método basilar, lá embaixo, a base, não foi bem feito. E aí, quando tentaram construir alguma coisa sólida em cima, não tinha base nenhuma. Por quê? Começa-se quando? 5 a 10 anos. Olha aqui. Ninguém fez isso. Ninguém está levando Cristo para as crianças fora dos portões da igreja. Eu estou lá. Simplesmente tem alguns pastores que eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo da igreja, mas vamos mais para frente. Agora sim vamos falar da igreja. O outro polo que tem falhado desgraçadamente é a igreja. A igreja tem feito obras patéticas neste meio educacional. Neste meio de tentar educar as crianças. De tentar evangelizar crianças, não educá-las. Eles confundem evangelismo com fazer festinhas com bolos, pula-pula, no dia 12 de outubro. Aqui mesmo na minha região, vi os montes disso, e foram para a escola dar pipoca e balinha para as crianças e tal, e foram para outros cantos, botaram pula-pula na praça, aquele negócio todo. Gente, o nome disso não se chama evangelismo infantil, o nome disso se chama Cosme Damião Gospel. O nome disto não se chama evangelismo infantil, se chama Cosme e Damião Gospel. Somente isso é o que vocês estão fazendo. Quando não, vocês vestem uma velha lá com Maria Chiquinha para falar com voz de herê. Oi, criançada! Ou bota aqueles bonequinhos de coisinha aqui. É legal, é não sei o quê. Ou seja, vocês encontram isso na pedagogia de dentro da escola? Vocês não encontram. Mas eu venho falar sobre a falha do Ministério Infantil em outro vídeo, não é aqui agora. Aqui eu estou falando sobre a batalha espiritual que nós estamos travando e estamos perdendo ela feio para Satanás. Enquanto os reinos das trevas preparam uma professora que estuda todos os métodos diabólicos e pedagógicos de Piaget e da Revolução Francesa, a criança na igreja são entregues às pessoas que nunca leram a Bíblia toda e não oram nem sequer 2 horas por dia. Veja, como é que a gente vai ganhar essa batalha? Vou repetir isso aqui que eu escrevi. Enquanto o reino das trevas preparou uma professora que estudou todos os métodos diabólicos de Piaget e da Revolução Francesa, as crianças na igreja são entregues às pessoas que nunca leram a Bíblia inteira e não oram nem 2 horas por dia. Como é que eu vou criar uma espiritualidade? E como é que eu vou criar uma intenção dessa criança gostar da Bíblia se quem está ensinando não tem espiritualidade e nem conhece a Bíblia? E se não conhece a Bíblia por um motivo simples, porque não tem espiritualidade. Se não tem espiritualidade é porque não conhece a Bíblia. Simples a fato. Como é que a gente vai ganhar isso? Como é que a gente vai vencer isso aqui? Eu estou pronto a fazer uma espécie de Enem bíblico, de forma básica, bem básica.
para qualquer professor ou professora de departamento infantil. E o que eu vou encontrar é que a vida espiritual deles são tão grande quanto as crianças que eles ensinam. Veja, nós estamos pegando pessoas que não sabem nada sobre Bíblia, nada sobre Deus, e colocando eles para formar a base de um crente. Quando é que isso vai dar certo? Será, pastores, que nós somos tão assim alienados, para não chamar de imbecil, que nós não estamos vendo isso? Será que você, me desculpe a palavra, é tão idiota assim que não está vendo o que é que está acontecendo? Será que precisa eu vir aqui e fazer essa esculhambação toda para você ver? Por que é que tanto jovem está deixando a igreja? Eles não estão deixando a igreja porque são jovens. Eles estão deixando porque não aprenderam nada lá. E aí bate de frente com filosofias e esse negócio todo, o cara vai embora. Como vocês deram crianças, para meninos na fé, ensinarem elas? As pessoas não sabem de nada, nunca leram o livro de Deus todo, nunca leram a Bíblia inteira toda, nunca pegaram, nunca fizeram 2 horas de oração sobre as crianças, nunca fizeram nada sobre isso, e eles estão ensinando o que há de melhor na igreja. A igreja do próximo século está aqui, ó. Aliás, a igreja da próxima geração está toda aqui, ó. Entre crianças de 5 a 10 anos, de 12 em diante. Por que é que você acha que a questão pedagógica nossa de lição de escola bíblica dominical, ela vai desde 5 anos, desde o berçário até adolescente, jovem e adulto? Por que você acha que a gente faz isso? Porque a gente sabe que o diabo vai trabalhar assim. E a gente tem que criar uma contra-reforma, aliás, uma contra-cultura nisso. Estamos em uma guerra. E não teremos uma igreja séria no futuro. Porque a igreja do presente desistiu das crianças. Esta é a verdade. Vocês, pastores e mães, pais, desistiram de ensinar a Bíblia aos seus filhos. Tenham vergonha na cara e venham aqui no comentário e digam que isso é fato. Mas eu entendo que eu vou encontrar um monte de comentários dizendo que eu estou exagerando, mas é a realidade. Pegue num relógio, veja quantas horas você fica em rede social e veja quantas horas você ensina seu filho em casa. Basta você ver isso. Meu Deus do céu. Veja a igreja que você está, seu filho está lá nela, como é que ele volta para casa com um papel velho, com um desenho assim, Jesus é bom, a beça, tal, pintadinho por ele e tal, e a questão acabou ali. Não tem estrutura, não tem nada ali. Por quê? Porque a pessoa que está ensinando, ela tem boa vontade, mas só boa vontade não resolve. Tem que ter conhecimento, e não é conhecimento pedagógico, é conhecimento bíblico. Veja o que é ensinado no departamento infantil da igreja. Veja como as escolas ensinam. Se os ensinos dos pais, sem os ensinos dos pais e sem os ensinos bíblicos, e sem um ensino bíblico firme nas igrejas, provavelmente seu filho seja o próximo agnóstico, o próximo ateu, e sabe-se lá Deus o que é que ele vai ser. Então eu peço a você, que chegou até aqui na altura desse vídeo, esse canal não é monetizado pelo YouTube. Nós não temos nenhum recurso de mega igreja, nem de Estado. Nós não queremos dinheiro público envolvido nisso aqui. Nós não temos apoio de vereadores, até tentaram colocar. Nós não temos apoio de prefeitos, até tentaram colocar. Mas nós não temos apoio de nada disso e nem queremos apoio deles aqui. Nós não temos apoio de megas igrejas para fazer esse tipo de trabalho. Nós contamos somente com a sua ajuda. Então eu rogo a você, que pode, continue nos ajudando, porque nós estamos em uma guerra espiritual. É uma batalha espiritual, gente, que nós estamos inseridos dentro. O Pix para você nos ajudar está aqui. Então continue nos ajudando, você que nos ajuda. Eu rogo a você, se você pode levar para a sua cidade, R$ 3,50, leve quantas você puder levar e evangelize aí. Porque nós estamos em uma guerra, em uma batalha espiritual. E Satanás não quer mais essa geração, porque essa ele já tem. Ele está querendo a próxima. Faça alguma coisa pelas crianças antes que seja tarde demais. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Deixa seu like, deixa seu comentário, que é importante para a plataforma saber que é relevante.
e se inscreve no canal se você não for inscrito. Eu rogo a Deus que você entenda que o que eu falei aqui é para o bem nosso. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.